Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, palestrante, professor, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre busca espiritual, caminhos, modalidades e definições. Vamos então dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri, de São Paulo, mas tá uma delícia, eu tô adorando, 21 graus, mas tá super gostoso, não tá aquele vento gelado, maluquete, né? E aí, Ale, tudo Olá, bom? Bem-vindo! tudo bem? Tudo jóia? Só para não perder o costume. Olá, amigos da Rede Pax, Carmen Balesteiro e você, tudo a ver. Pois é, agora você tá mais tranquilo, 4-0, vamos poder Aí, conversar em paz? e que continue assim, né? Mas vamos fazer mais três? Amém. Aí fica sete, que é o número que a gente gosta. Meu Deus, coitados dos coreanos. Não, mas Eu não enfim. entendo nada de futebol, né? É, A única época que eu assisto, às vezes, é o jogo quando é Brasil, né? Na Copa sim. do Mundo. Então, eu Uhum. assisti 15 minutos, daí eu peguei os dois primeiros gols e depois eu tive que fazer outras coisas, enfim. E agora estamos aqui, né? Mas graças a Deus está dando certo, né? Ah, Vamos ver aí. tá indo O bem. que importa é competir. A altura aqui tá bem? Não, tá excelente, tá tudo ótimo. Tá Tá tudo dando maravilhoso. certo. O bairro aqui, claro, né, que está explodindo, mas acho que a gente consegue, né, equalizar o barulho aí, É. né, porque é Aqui a chuva inevitável. melhorou, graças a Opa. Deus, deu uma suavizada, porque choveu Uhum. bastante hoje, o dia todo. Então ela está vindo para cá, né? É, provavelmente. Mas é bom porque limpa, né? Limpa o ar e a gente fica feliz, É né? bom, é Olha, bom. eu tô adorando que agora você resolveu dar uns temas que dá pra gente até falar aqui, sem ficar procurando qual é a pronúncia correta, né? O É, que que é história e tal. Olha só. Busca espiritual, caminhos, modalidades e definições. Adorei, porque tem muita gente que está nessa fase, principalmente com a história da pandemia, de uma busca espiritual. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas tem uma busca vazia, não é pela essência, é por algum paliativo e não pela verdade. Então, eu queria que o tempo é todo seu. esse tema, Carmen, quando eu pensei em algo que fosse leve, suave, fluídico, bate-papo mesmo, né? Sabe aquele bate-papo de amigos de sala de estar, né? Então, por isso Legal. que eu optei esse tema, né, para ser bem fluídico, bem legal. E a gente tem que falar de busca espiritual, tem que falar de modalidades, tem que falar de definições, como você mesma colocou, para a coisa ficar muito clara. É claro que o campo espiritual é maravilhoso, é auspicioso, mas se a gente não sabe por onde começar, se a gente não sabe as definições corretas, a coisa fica um pouco nebulosa e aí é um pouco perigoso, né? Como você falou, às vezes também um monte de aproveitadores que se aproveitam da boa-fé das pessoas, e isso acaba sendo um problema muito sério que, graças a Olha, Deus, a Pax Universal é um canal há décadas para a gente desmistificar um monte de coisa e não doutrinar ninguém, mas a gente claro. orienta no sentido, né, de algo que tenha consistência, tradição, seriedade, que é o que mais importa na busca espiritual, é esta seriedade, Claro, é esta tradição, né? Então sem vamos dúvida. começar a falar da busca espiritual em si. Então, em primeiro lugar, o que é busca espiritual? A busca espiritual é a busca pelo que existe de mais sagrado. Só que o que existe de mais sagrado está, em primeiro lugar, dentro do próprio ser humano. Quando esse ser humano se entende como uma essência divina, quando esse ser humano aceita a sua filiação divina, busca espiritual tem a ver com autoconhecimento. E autoconhecer-se é você ter consciência dos seus potenciais interiores. É você se perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E a gente começa a entender que a busca espiritual, muitas vezes eu ouço algumas pessoas falando: ah, mas eu estou na busca espiritual
porque eu estou em busca de perfeição. Na Sim. verdade, a busca espiritual, ela não é uma busca por perfeição, uma vez que, em essência, se nós somos Deus emanador, essencialmente nós somos perfeitos, infinitos e imortais como a fonte da qual nós fomos emanados. Então a busca espiritual, ela é muito mais para recordarmos o que nós temos esquecido. E o que nós Uhum. temos esquecido? Temos esquecido que essencialmente nós somos Deus emanador, que é o Deus do coração de cada um, é o Deus da compreensão de cada um. E aí a gente já linka com outro ponto. Se é o Deus do coração de cada um, se é o Deus da compreensão de cada um, nós precisamos, na busca, termos uma palavra muito importante no mundo atual: tolerância. Nós Sim. precisamos entender que nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida, nenhuma tradição hermética esotérica pode simplesmente chegar e falar: eu sou o único caminho, eu sou a verdade absoluta. Até porque Deus emanador, ele é infinitamente sábio. E por que existem tantos caminhos de busca espiritual? Porque a alta invisibilidade entende que cada um de nós está em um grau evolutivo de consciência. Então, o caminho que serve para mim, às vezes não serve para o próximo. O que não quer dizer coisa alguma. Quer dizer que cada um tem Sim. que procurar o seu caminho, né? Então, essa Claro. procura pelo caminho que vai melhor responder à minha necessidade por evolução de consciência, essa procura também faz parte da busca espiritual, cada um achar o seu caminho, o seu método, o seu ritmo Claro. aí, a sua rotina. Então, acho que a busca espiritual até que está bem definida nesse começo de bate-papo, e aí a gente tem que compreender as modalidades à disposição do gênero humano para buscar a espiritualidade. E isso é muito interessante. Por quê? A busca, ela pode ser realizada de várias maneiras. Então, nós temos a religião, nós temos as filosofias de vida, nós temos as sociedades secretas, herméticas, esotéricas, e também temos os oráculos. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, em astrologia, numerologia, tarô, runas, búzios, Lenormand e por aí vai. Quando a gente fala de qualquer oráculo, é necessário entender por que, em um primeiro momento, esses oráculos foram criados e com qual objetivo. No primeiro momento, os oráculos foram estabelecidos, foram criados, foram até recebidos, né, por meio de gnose, epifania e iluminação, com um único propósito: o autoconhecimento. Então, esse é o propósito máximo de qualquer oráculo. Não é necessariamente utilizar o oráculo para uma previsão futura. Não que isso seja impossível, porque não é. A gente que conhece oráculo sabe que não é. Mas Claro. preocupar-se com o futuro gera ansiedade e faz com que nós não nos concentremos no agora, que é o único tempo real. Apesar dos oráculos poderem checar o passado, que é claro, algo muito interessante, saber da onde a gente vem, nós também não podemos viver o passado, porque é um tempo que já foi. Águas passadas não movem moinho. Então, quando a gente entende o oráculo, os oráculos, né, como caminhos para que no agora possamos nos compreender melhor, os oráculos se tornam um importante canal na busca. Isso é muito importante a gente entender. Agora,
A maioria das pessoas começa a busca espiritual por onde, né? Nestas modalidades que eu citei. A maioria começa pela religião, porque nossas famílias irão nos legar a religião que a família pratica. Só que eu tenho uma visão um pouco interessante, Carmen, sobre isso. Uma vez que antes de encarnarmos no planeta Terra, nós escrevemos o nosso Dharma, que é a nossa missão de vida, na vida atual, que alguns chamam de lenda pessoal, mas isso é escrito por nós antes de encarnarmos. Colocamos lá o dia que vamos encarnar, a hora que vamos encarnar e também a família que nós vamos encarnar, de acordo com o que nós precisamos aprender para evoluir na presente encarnação. Se a escolha da família é feita e se essa família já traz na sua tradição uma religião, e a família vai nos apresentar a esta religião, seja lá através de qual metodologia, batismo, recepção, aí tem várias, né? É Uhum. interessante a gente entender que o primeiro contato da maior parte dos seres humanos do planeta Terra com espiritualidade se dá por meio da religião a qual a família daquele ser humano professa. O que não quer dizer que aquele ser humano ele tenha que ficar eternamente ligado somente àquela religião. Agora, tem uma coisa, Carmen, que é muito importante. Eu mesmo, família italiana, né, tradicional, católica, apostólica, romana, eu tenho um respeito incrível pela Igreja Católica. Eu Eu acho o também. ritual da missa algo maravilhoso. Eu gosto de entrar em igreja quando não tem ninguém, desde igrejinhas pequenininhas até grandes catedrais, para só ficar olhando aquela simbologia. Você me conhece há décadas, você sabe que eu gosto pouco de símbolo, né? Então, é interessante porque o que eu vou dizer agora, no meu caso, eu fui batizado, né, na religião católica, Igreja Católica Apostólica Romana, e os anos vão passando, a gente vai estudando, a consciência vai evoluindo. Hoje, eu pertenço ao cristianismo gnóstico, ao cristianismo esotérico, cátaro-gnóstico, que é um cristianismo mais primitivo, né? Mas, em primeiro lugar, eu procurei conhecer tudo relativo à religião que herdei da minha família. E é uma sugestão que eu dou para as pessoas. Nós Claro. podemos praticar a religião que quisermos praticar, mas é fundamental, em primeiro lugar, procure saber, procure conhecer a religião que você herdou da sua família. Você não nasceu nessa família por acaso. Não foi por Claro. acaso. Então, essa primeira religião, contato com a espiritualidade, também não chegou até você por acaso, né? Então, é uma primeira dica. Antes de se envolver com N religiões, que tem pessoa, você sabe, Carmen, que fica pulando de uma para outra, né? Antes de fazer isso, procure saber sobre a sua religião, respeite-a e respeite a religião do próximo, porque para o próximo, aquela religião que ele professa também é sagrada e merece todo o nosso respeito, né? E as religiões é interessante porque as religiões têm pontos em comum, né? Elas têm, em primeiro lugar, um templo. Então pode ser uma igreja, uma catedral, pode ser uma mesquita, pode ser uma sinagoga, pode ser um templo, né, budista, pode ser um terreiro, pode ser um centro de umbanda, enfim, um local de culto. As religiões têm um dogma.
Muitas religiões possuem seus livros sagrados, que Uhum. foram desvelados por manus, profetas, messias, avatares. As religiões, elas têm todas o seu livro sagrado. Elas têm seu ritual, elas têm suas cerimônias, suas datas santas, seus costumes. Tudo isso faz parte desta modalidade religiosa, independente de qual for a religião. Só que a religião, ela é um caminho de crença, qualquer religião. O que isso quer dizer? As religiões, elas nos ensinam a ter fé. E o ser humano sem fé é algo muito complicado. É Sim, claro. necessário que tenhamos fé em algo, nem que seja a fé em nós mesmos. Tem pessoas que não têm a menor autoconfiança. Fica um pouco difícil viver sem você ter um mínimo de autoconfiança, que não quer dizer arrogância, orgulho, não é isso não, né? Mas confiar que você não está só nesta vida, você não está só neste universo, e que se você souber como entrar em comunhão, você não imagina a rede de apoio da invisibilidade que está aí para te auxiliar na Sim, é sua verdade. busca. Isso é muito interessante. Então, religião nos ensina a acreditar, a ter fé. É um caminho de crença. Essa definição é importante. Caminho de crença. Só que tem uma questão, Carmen. Chega uma determinada hora, em algumas religiões, que os fiéis têm dúvidas. E por que os fiéis têm dúvidas? Porque é natural do gênero humano fazer perguntas. O que não é natural é você não perguntar, é você não estudar, é você não querer saber. Isso não é natural. Claro. Através das perguntas é que a nossa consciência evolui. E eu costumo dizer que a pergunta é mais importante que a resposta. Porque enquanto houver o hábito de perguntar, haverá a busca. Quando Sim. tivermos resposta para tudo, nós vamos buscar o quê? Quer dizer, se eu já tenho resposta para tudo, o que eu vou buscar? Aí interrompe, né, a É. busca. Só que em algumas religiões, quando nós começamos a perguntar certas coisas, às vezes podemos ouvir, não, isto é assim porque está escrito no livro sagrado. Ou então, isto é assim porque a autoridade religiosa determina e o fiel não deve perguntar esse tipo de coisa. Tudo bem. O que a gente faz quando a gente ouve esse tipo de resposta? A gente briga? A gente entra em conflito? Não. Porque a religião, o caminho de crença é assim. Mas quando eu começo a ter perguntas e não encontro respostas, aí surge uma outra modalidade de busca espiritual, que são as sociedades secretas, as ordens iniciáticas, as fraternidades herméticas esotéricas. O que é uma sociedade secreta? O que é uma ordem iniciática? Não é um caminho de crença. Não. As sociedades secretas são uma senda de conhecimento. Conhecimento, entre parênteses, né? Gnose. Não estamos falando de um conhecimento unicamente cartesiano, racional, objetivo. Nós estamos falando de gnose, estamos falando de sabedoria, que ela é recebida quando o ser humano está preparado para receber e não antes. Até porque se Sim. não estiver preparado, a pessoa nem aguenta aquela É. desvelação, né? A gente sabe até muitos casos, né, Carmen, de pessoas que ficam forçando a barra
porque querem ter desvelação, porque querem Ah, compreender mas coisas muito evoluídas e acabam não até adianta. tendo problemas. Porque se eu não estiver preparado, como que eu vou receber essa Sim, luz que vem do alto? Como que eu vou receber essa gnose? Como é que eu vou receber essa sabedoria? Eu preciso me preparar. E essa preparação é feita dentro das sociedades secretas. De que maneira? Através do estudo da história iniciática da humanidade. Então, nós vamos estudar todas aquelas civilizações iniciadas do passado. Vamos procurar compreender porque parece que, em nível de evolução de consciência, eles estavam muito além do que a humanidade se encontra hoje em dia. Em alguns sim. casos, Carmen, você sabe melhor do que eu, realmente estavam, né? Então, quando a gente estuda essas civilizações iniciadas, quando estudamos outro elemento das sociedades secretas, os símbolos, os estudos dentro das sociedades secretas são em linguagem simbólica, em linguagem alegórica. E quando você coloca um símbolo no meio, né, de iniciados, sabe o que é muito legal, Carmen? Cada iniciado olha para aquele símbolo, todos recebem uma primeira e mesma interpretação sobre o símbolo. Mas aí cada iniciado pode começar a sua procura por se aprofundar cada vez mais naquele símbolo. Sim, Então, se tem 10 iniciados em volta de um símbolo, você vai ter 10 interpretações diferentes, mas o legal é que nenhum vai virar para o outro e dizer que a interpretação está errada, porque é uma claro. fraternidade. Existe respeito. Então, respeita a maneira como teu irmão interpreta o mesmo símbolo que você recebeu. Compartilhe a tua visão com ele, ele vai compartilhar a gnose com você e crescemos em união, crescemos em fraternidade. Então, símbolos, né, são muito importantes nas sociedades secretas. E tem uma pergunta curiosa. De onde vieram... Eu não vou nem falar um número porque não dá para contar, se a gente for analisar o planeta Terra, mas de onde vieram os infinitos símbolos que nós temos hoje? Da onde esses símbolos vêm? De onde é que eles vêm? Tem uma resposta muito legal. Quando a gente estuda a infinidade de simbologia que existe nas sociedades secretas, você começa a entender que esses símbolos te levam para dentro de você. Uhum. E aí você entende que toda a simbologia exterior é oriunda do seu interior. Então, os símbolos são um caminho de retorno a nós mesmos. Sim, Nas sociedades secretas existem graus, né? Mais graus, menos graus, depende da sociedade. A gente chama graus de iniciação, né? Quanto mais você vai subindo nos graus, você vai conhecendo mais símbolos. Aí, quando eu avanço para um grau, os símbolos daquele grau anterior, eu deixo eles lá bonitinho, organizados, para os iniciados que virão depois de mim. Isso é muito interessante, né? lindo. A partir do momento que eu compreendo, tá bom, compreendi, deixo na mesma ordem que eu recebi a importância de manter o legado da sabedoria que recebemos imaculado. Porque se a gente começa a mudar, Carmen, a simbologia, daqui a pouco ninguém entende, né? É, Então, por exemplo, vamos falar de uma coisa que você sabe que eu gosto pouco de falar, né? As sociedades secretas que têm a ver com cavalaria, as sociedades de capa e espada, que a gente gosta pouco desse assunto, né? Sociedades cavaleirescas. Por exemplo, uma simbologia, citar apenas uma, tá? Que pode ser citada. Quando um cavaleiro ele é investido, ele é armado, ele é consagrado, normalmente acontece o quê? Ele se ajoelha, ele é um escudeiro, né? Um outro cavaleiro de pé
tira a sua espada e toca com a espada algumas partes do corpo daquele que está sendo constituído cavaleiro. Pode ser cabeça, ombro ou só no ombro. Aí depende da ordem de cavalaria. Olha a importância do símbolo da espada. Eu não posso, por exemplo, apesar de estar numa era moderna, e eu particularmente jamais faria porque eu detesto qualquer tipo de arma de fogo, eu detesto, nossa, enfim, aversão, né? Mas tem graça. Ah, não, vamos modificar. Antigamente, as armas eram de metal, espada, tudo bem. Mas esse tempo ficou para trás. Hoje em dia, a arma é uma metralhadora. Cara, imagina a cena. Um camarada ajoelhado e o outro pega o metralhador e com a metralhadora bate, né? Quer dizer, a metralhadora, que é uma arma Não moderna, combina. não tem o menor sentido. Não tem Claro, é um sentido absurdo. aquilo ali. Não, não tem sentido aquilo ali. Então, por isso que se mantém a espada. Por isso que no rosacrucianismo, o símbolo máximo do rosacrucianismo, a cruz dourada com a rosa vermelha no centro. O que representa isso? A cruz dourada é o corpo do ser humano. A rosa vermelha, o desabrochar da sua alma por meio das encarnações terrestres, desde que a pessoa permita que a alma desabroche por meio do autoconhecimento e da busca espiritual. Qual Sim. é o símbolo universal da maçonaria? E aí muita gente cai na pegadinha. Porque muita gente fala, o símbolo universal da maçonaria é o triângulo Não. com o olho, né? No centro, é o triângulo com o olho. Errado. O É o símbolo compasso, universal não da é? maçonaria é o compasso O compasso e a e o, régua. e o esquadro. Ah, o esquadro. É. O Esse é o compasso símbolo universal. e o Agora, esquadro. interessante, olha o que lembra um compasso com esquadro. Isso aqui lembra uma forma piramidal. É, duas pirâmides. O que quer dizer que as origens da maçonaria estão muito antes de 1717, se perdem na noite dos tempos, né? Então, qual é o símbolo dos gnósticos? É a serpente que morde a própria cauda, Ouroboros. E Sim, dentro da serpente, os gnósticos colocam a inscrição Antupan, que quer dizer o um é o todo. A gente entende que esses símbolos não podem ser alterados, sim. misturados com modernidades, né? Então, essa linguagem simbólica, alegórica, nas sociedades secretas, ela é preservada e ela é passada. Passada como? De boca a ouvido, do iniciador para o iniciado. Isso é uma outra coisa. A gente não gosta, Carmen, nas sociedades secretas, muito de escrita. Claro que nós temos textos, lógico, a gente tem, mas a tradição se passa de boca a ouvido. As pessoas que fazem curso comigo, e a Carmen me conhece, como a gente foi muito formado nessa tradição esotérica, então meus grupos de estudo têm muito isso da boca ao ouvido. Eu sugiro livros, lógico, eu sugiro, Sim, claro. mas eu sigo essa metodologia iniciática. Então, as sociedades secretas, elas são uma senda de conhecimento. Enquanto em algumas religiões, que são caminhos de crença, algumas perguntas não é nem bem visto quem faz alguns tipos de pergunta, nas sociedades secretas, todas elas começam por três perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E aí vamos embora. Vamos procurar as respostas, né? Então é uma outra modalidade, né? Também interessante, né? De buscar a espiritualidade. Agora, filosofias de vida. Então a gente falou das religiões, a gente falou um pouquinho, né? Das sociedades secretas. Agora vamos falar das filosofias de vida. Bom, em primeiro lugar, filosofia.
Filosofia é relativa ao termo filósofo. O que é um filósofo? Filósofo quer dizer aquele que ama a sabedoria. Tá ouvindo, Carmen? Alguma coisa Oh, aconteceu, porque é mas eu fui procurar aqui e eu não vi nada. Vamos, assim, vamos lá. fazer assim, alguma coisa aconteceu, fazendo né, uma figa, né? Tomara que alguma coisa boa tenha acontecido para a gente. Então, filosofia vem de filósofo. Filósofo quer dizer aquele que ama a sabedoria. E tem uma história, Uhum. Carmen, muito engraçada com relação a essa palavra. Você sabe quem foi na história da humanidade? Eu sei que eu estou caprichando na pergunta, Carmen, mas em Pois toda a é. história da humanidade, você sabe quem foi o primeiro mestre que ele renegou o título de mestre e ele pediu para chamarem ele de filósofo? Ah, Pitágoras. Pitágoras, o mestre É, Kutumi. que é justamente uma das encarnações do nosso querido e bem-amado mestre Kutumi. É interessante que quando Pitágoras, a história dele olha, é incrível. Um dia a gente vai contar essa história aqui. Mas ele foi iniciado até nas escolas de mistérios do Antigo Egito. Quando ele saiu do Egito, ele não voltou para Samos, na Grécia, que era o local que ele tinha nascido. Ele foi lá para a Itália, para o sul da Itália, em Crotona, aonde ele formou a sociedade secreta dele, que era a Escola Itálica. Quem descende da Escola Itálica hoje? Os pitagóricos, que é uma Hum, ordem, uma das ordens mais ocultas que existe. Os pitagóricos têm muito a ver com a geometria sagrada dos maçons, mas a ordem pitagórica ela fica oculta normalmente dentro de ordens templárias. Por quê? Os templários têm veneração por Pitágoras. Pouca gente sabe disso. ah, Ele, é? até em algumas casas templárias, quando você entra, principalmente na França, logo na entrada tem um busto do Pitágoras. Para a gente entender como que, para os templários, o pitagorismo ele é importante. Aqui no Brasil, no Sul, existe o Instituto Dário Veloso, o Instituto Neopitagórico Dário Veloso, que também foi um grande martinista, e ele constituiu no sul do Brasil, lá no Templo das Musas, olha o nome que bonito, Templo das Musas, o Instituto Neopitagórico. Então, até um dia, se você quiser ver as fotos, Carmen, é aquele estilo de templo grego, bonito, no sul do Brasil, Sei, que é o Instituto Neopitagórico. Mas que na legal. escola itálica de Pitágoras, em Crotona, quando chegaram para ele, uma vez falaram assim, mestre Pitágoras, ele falou, não, não, mestre não. Se vocês quiserem me chamar de alguma coisa, me chamem de filósofo. E filósofo quer dizer aquele que ama a sabedoria, né? É interessante porque fazer um comentário agora pessoal, como é que as filosofias de vida entraram na minha vida, né? As filosofias elas entraram através das artes marciais. E quando a gente fala em Olha, filosofia e a gente olha para o Oriente, é de arrepiar. Porque é. você tem desde Lao Tse, Confúcio, Buda, e toda essa linguagem ela é muito presente hoje em dia, claro, no budismo, no taoísmo, né? Mas ela também é muito presente nas artes marciais. E a minha vida foi assim, dos 13 aos 23, karatê, Shotokan, que é um estilo tradicional japonês, aonde a gente se volta para o shintoísmo. O shintoísmo é uma Legal. filosofia de vida japonesa que a iluminação no shintoísmo, eles procuram atingir a iluminação estando presentes no agora e procurando chegar à perfeição
em tudo aquilo que eles fazem. Então, você já viu, Carmen, um japonês concentrado fazendo qualquer atividade? Sim, Parece que o mundo ao redor deles acabou, porque ele está focado naquela atividade, né? é Tem uma verdade. prática shintoísta no Japão muito interessante. Aqueles jovens, né, japoneses que praticam o shintoísmo, alguns jovens japoneses com 75 anos, 85 anos de idade, bem jovens mesmo, o sol não nasceu, eles com aquelas roupas impecavelmente brancas, aqueles kimonos, fazem uma fila, à frente vai um, normalmente o abade, né, caminhando com aquela lanterna típica japonesa, eles vão até uma cachoeira. Carmen, nós estamos falando de Japão, de madrugada, que é um país que tem neve, é Frio. frio. E aí, aqueles monges, eles tiram o kimono, eles saúdam a cachoeira, entram naquela água. Eles entram naquele lago, vão andando até chegar embaixo da cachoeira e ficam lá num estado de concentração inacreditável, né? Sim, Se uma pessoa que não tem treino for fazer isso, pode até arriscar a vida, porque a temperatura é gelada. Mas por que aquela água só purifica o monge Shinto e não faz mal para ele? Porque ele concentra num ponto onde os japoneses falam que é gerada a energia Ki. Você já viu a arte marcial, aquele ponto onde amarram sim, a faixa, né? Fica aquele nó na frente. Então, por que o nó fica naquela altura, a faixa fica naquela altura do corpo? Porque lá é onde está concentrado o Ki. Então, eles se concentram nesse ponto, eles nem estão sentindo a temperatura da água. Aquela água sim. os purifica, né? Mas eles conseguem isso porque eles são focados no único tempo real, que é o agora, são muito concentrados, muito disciplinados. É interessante a arte marcial chamada Aikido. Olha que interessante. Aikido. Aikido, Aikido. né? Que é uma arte É. marcial incrível, foi a última arte que eu pratiquei antes do mundo, né, me engolir, que na sequência foi karatê, kung fu. O kung fu e o tai chi chuan, eles estão associados a que filosofia de vida? A qual caminho? O Tao, da onde vem o taoísmo. Qual é Sim. o símbolo do taoísmo? As pessoas falam, Yang Ying. isso, é aquele círculo que tem uma É. metade preta, uma metade branca. Na metade preta tem um pontinho branco, na metade branca tem um pontinho preto. E aquele símbolo representa mutação, né? Então, no Kung Fu, no Tai Chi Chuan, se você frequenta uma academia séria, filosófica, você vai acabar encontrando o taoísmo em algum momento. E depois do Kung Fu, Carmen, eu fui para o Kwang-Do, que é uma arte marcial vietnamita. O Kwang-Do, ele é oriundo do Viet Vodal. Aí você pergunta, pronto, olha, tinha que começar com as palavras, né? É, Sopa de letrinha. Já estava é, demorando para ele vir com alguma é, coisa que a gente não conhece. Mas fala aí. Viet Vodal, o Kwang-Do pelo nome, né? Vem Sim, do Aikido. Viet Vodal. É uma arte marcial vietnamita, né? O Viet Vodal é um conglomerado de sociedades secretas marciais do Vietnã, como se fossem Hum, clãs. E cada clã tem um tipo de conhecimento, né? Então, a que legal. família Quan Ki, o clã Quan Ki, quem criou o Kwang-Do foi o grão-mestre Pan Chuantong. Nós usamos kimonos pretos, se assemelha muito aos ninjas, armas brancas, e é uma arte marcial incrível da adaptabilidade, porque ela nasceu nos tempos da Guerra do Vietnã. Então você Uhum. começa a combater à distância, se aproximar, existe uma movimentação próxima do judô,
Se começar a cair para o chão, no meio da queda você dá o nó, se chegar no chão, já entra algo que é parecido com jiu-jitsu, mas não é nada disso. Tudo isso é o Hapkido. Fora as Entendi. armas brancas, né, que a gente não usa nunca com propósito de agressividade, a gente utiliza com o propósito de arte. Arte. É Arte. uma arte marcial. E sabe por que Sim. isso daí, cara, esse aspecto de arte marcial? Quando a gente fala na China e fala de um local sagrado, você já deve ter ouvido falar, lógico, que é o Templo de Shaolin. Lá nasceu com monges, né, o Kung Fu. Eles observavam os animais, observavam o crescimento das plantas e geravam todos aqueles movimentos. É muito interessante que o monge, ele era um poeta, ele era um Olha só. filósofo, ele era um erudito, mas com os conflitos, né, que houveram ao longo de milhares de anos na China, os monges tiveram que aprender a proteger eles mesmos e aqueles que dependiam do mosteiro, que moravam, né, nos arredores do mosteiro. E aí que Uhum. surge justamente essa observação da natureza. Olha como o taoísmo aproxima a pessoa da natureza, essa observação dos animais, para que eles aprendam formas de se defender. Tem uma história linda do tigre e da garça. Certa vez, dois monges estavam observando esses animais em conflito. Então, o tigre atacava, a garça protegia o ninho e contra-atacava. E aí, um dos monges, observando o tigre, criou o Hungar, que é o estilo do tigre. E outro monge, observando a garça, né, Garfo. criou o Fei Hok Pei, né, que é o estilo que eu fiz aqui em Santo André, o estilo da garça. Imagina eu com 2,3 metros de altura, Carmen. Quando a garça abre as asas, você imagina que era quase um Boeing, né? Era um negócio realmente engraçado da gente ver. Então, a filosofia de vida, o meu contato com elas foi pelas artes marciais. E eu digo para pais, para avós, para tios que têm sobrinhos, crianças ou adolescentes, matriculem seus filhos em Ah, artes sim. marciais, em academias sérias, academias idôneas, porque a arte marcial não é briga, arte marcial não é agressividade, é justamente um caminho oposto à agressividade. O artista marcial, ele se centra, aprende a não responder a provocações ou Sim. conflitos, porque ele sabe do que ele é capaz de fazer. Por que então que ele vai conflituar? Não tem a necessidade, É, né? Quem pois é. se autodefende não conflitua com ninguém, procura se harmonizar com todo mundo, não conflituar com o mundo, né? É. Então, são caminhos, religiões, sociedades secretas, filosofias de vida, rotas. O que é Uhum. importante é as pessoas procurarem estabelecer qual desses caminhos se adapta melhor à minha evolução de consciência. Qual desses caminhos se adapta melhor à minha necessidade de buscar. E aí os amigos da Pax perguntariam, mas eu posso pertencer a mais de um caminho? Eu costumo responder, não apenas pode, como deve. Você Claro. pode ter a sua religião, praticá-la com amor. Você pode buscar o caminho iniciático, você pode buscar a senda da iniciação e você pode praticar uma filosofia de vida. Claro. Isso é algo maravilhoso. É algo que, pela religião, você vai aprender a acreditar. Claro. Mas você não terá a fé cega. Você não terá o fanatismo.
Sim. Porque se você for um iniciado, como iniciados interpretam símbolos e se aprofundam no que está por detrás de textos, você também aprenderá a reinterpretar os textos sagrados da sua religião e realmente entender qual é o significado oculto por detrás daquelas passagens. E como um filósofo, se você praticar uma filosofia de vida, como aquele que ama a sabedoria, o desejo de todo aquele que tem sabedoria, tem o seu eu nutrido, é nutrir outros eus. É Sim. isso que um filósofo faz. E se você ainda quiser mais um quarto caminho de busca, eu sugiro. É muito gostoso a gente fazer consultas, façam, né, com os profissionais, né, que trabalham com oráculos, todos nós agradecemos, mas além de fazer consultas, também é muito agradável você conhecer pelo menos um oráculo. Mas, Alexandre, eu não quero fazer consulta, eu não quero ter um consultório, eu não quero atender. Não. Vocês acham o quê? Vocês acham que as pessoas, a maioria, né, que estuda oráculos comigo, é porque quer atender o público? Às vezes a pessoa vem estudar um oráculo comigo, ela quer utilizar aquele oráculo, praticá-lo para ela mesma, para o Claro. seu autoconhecimento, para a sua evolução, para Claro. um melhor entendimento de ciclos da vida, fases da vida, e como eu tenho que me colocar perante cada fase da minha vida, a fim de que eu possa ter um melhor resultado. Resultado para o quê? Para provar alguma coisa para a sociedade? Não. O melhor resultado para mim, para a Uhum. minha evolução, né? Então, isso é bem interessante, né? Para eu. Para mim fica. É que a gente se empolga e vai e vamos embora, né? Não, mas é Então, isso aí, vamos é, indo. Para mim, então é evolução. é justamente esse bate-papo que a gente está tendo sobre busca espiritual, sobre diferentes modalidades de busca espiritual e também nessa história das modalidades é importante a gente entender o seguinte: uma autorreflexão muito profunda. Até que ponto me convém? Olha esse questionamento. Até que ponto me convém, quando eu falo, até que ponto convém a minha evolução? Porque o negócio é o seguinte: poder, já dizia o apóstolo, poder tudo pode, Claro. vírgula, mas convém? Então aí tem uma reflexão. Poder tudo pode, mas aquilo convém? Aquilo condiz com a minha real natureza divina? Aquilo condiz com o que eu preciso para a evolução da minha consciência agora? E quando eu falo Sim. agora, eu estou falando nessa presente encarnação, porque o receio que eu tenho, Carmen, não é medo, porque nunca devemos ter medo, mas acho que o respeito que eu tenho, né? O respeito que eu tenho é na seguinte maneira: às vezes a gente vê pessoas na busca espiritual tentando ir além de onde começaram. E isso pode ser problemático. Como que eu vou além de algo que eu nem bem direito comecei? Traduzindo, busca espiritual não é uma corrida. Busca espiritual não é Fórmula 1 para ver quem faz o melhor tempo e chega no pódio. Tem gente que às vezes se aventura e até por ansiedade começa a querer saber, querer ir além Uhum. daquilo que está preparado. Isto não é saudável.
isto não é bom, né? Então, Isso. para algumas pessoas, religião é algo lindo, maravilhoso, fantástico. Fica na tua religião. Para outras pessoas, sociedades secretas. Legal, escolhe uma. Outras pessoas, a filosofia já fala mais ao coração daquelas pessoas. Excelente. Então, tudo depende de você se autoconhecer, É, para você saber o que lhe convém, claro, o que condiz com a sua real natureza divina. Numa claro. busca espiritual, a gente deve evitar doutrinações. Quando eu era muito jovem, 15 anos de idade, eu comecei a conviver, né, no meio rosacruciano. E uma das coisas que me encantou no rosacrucianismo foi uma frase que dizia: a Ordem Rosa Cruz não doutrina, ela orienta. Legal. Orientação, tudo bem, porque a orientação, ela sempre deixa o caminho livre. A Sim. orientação sempre deixa a mente aberta. Agora, algumas doutrinações nem sempre é assim. Algumas Uhum, doutrinações podem ser muito perigosas. uhum. Fé é algo vinculado à verdade. A fé necessita de toda a verdade. Fé não é fanatismo. Fé não é intolerância religiosa. Não é achar que o meu caminho é a verdade suprema e o caminho do outro não é divino, não é de É, Deus, não é sagrado. Aí não. Aí não tem condição. E ontem, Carmen, como a gente também fala de atualidades, né, um fato lamentável ocorrido lá na Bahia, Salvador, se não me engano, mais uma vez, né, um ataque, queimaram uma estátua de uma representante muito forte do candomblé e da cultura, né, da Bahia, que foi a mãe Estela de Oxóssi, né? Então tinha uma estátua bonita de Oxóssi e na frente da estátua tinha a mãe, né, Estela de Oxóssi. Aí vão lá, tacam fogo. Eu falo, gente, nós estamos em 2022. pois é. A consciência do gênero humano precisa evoluir, sabe? Se aquela religião, vamos dizer, não é a sua, mas é a de alguém, aquilo é Sim. sagrado, aquilo é uma rota evolutiva. Eu costumo falar, tem gente que não concorda comigo, mas eu costumo, você me conhece, você acho que já ouviu falar essa frase várias vezes, né? Até teve numa das minhas apresentações na Conferência Nacional de Metafísica, lá no INBI, eu falei essa frase e eu já falava quando eu tinha aquela idade, eu continuo falando hoje. Todos, todas as religiões são caminhos que provêm de Deus, sem Sim, exceção. E todas podem nos levar de volta a Deus. sim. Agora, tem gente que não concorda com isso. Tem gente que pensa que apenas o caminho dele é o válido, vai lá, ataca o do outro. Nós estamos em 2022, a gente precisa Claro. parar com essa É um intolerância. absurdo. Né? Não, não tem condição um negócio desse. Né? Então, É. que o nosso bate-papo aí sobre busca tenha sido algo bacana, para a gente pensar, para a gente até olhar no espelho e falar, né? Como eu estou com a minha religião? Eu tenho alguma filosofia de vida? Puxa, eu sempre quis me envolver com uma filosofia, mas hoje que, né, o Alexandre bateu esse papo junto com a Carmen, sociedade secreta. Ai, meu Deus, mas será que esse negócio secreto, esse pessoal não fala nada, tudo é segredo? Né? Às vezes tem aquele medo, aquela lenda urbana. Gente, É, quando vocês vão
Em qualquer sociedade secreta, quando tem as cerimônias públicas, né? Sabe o que você vai perceber? São famílias como a tua, são pessoas como você Sim, que estão buscando. É somente isso, como você também está. Não tem lá nenhuma coisa oculta, coisa terrível, né? Aí é lenda urbana. A gente tem que sim. viver. Gostamos da imaginação, gostamos do fantástico, gostamos do inacreditável. Mas a busca espiritual tem que ser menos intolerância, menos lenda urbana e mais pé no chão. Que aí sim tem uma estrada muito legal e que a gente possa Claro, caminhar de preferência com as mãos dadas. Todo mundo junto, mesmo que claro, cada um tenha o seu caminho, né? claro. É isso aí. Muito bom, adorei, Ale. Amanhã eu estou aqui com o nosso querido Romário Fraé França. Ele vai falar sobre previsões 2023 com as runas. Vai ser tudo de bom. É hora do seu chazinho aí, da sua aguicha. É, Então, é isso. E agora a gente tem 4 minutos. que incrível, né? É. Quatro. Ó, eu estou vendo aqui, o jogo foi 4-1. Ok. Parece que acabou. Que bom. Então, 4 minutos para sua mensagem final. Parece que acabou, graças a Deus. Então, 4 minutos, né? Porque são 4 caminhos, né? Religião, filosofia de vida, sociedade secreta, oráculos, né? Sempre funciona o tempo com o tempo que a gente fala, né? Olha, É, nesses 4 minutos, né? Vamos falar um pouquinho da simbologia da cruz, ou da simbologia do quadrante, ou da simbologia da encruzilhada. Porque o que é uma encruzilhada, se não um quadrante, se não uma cruz, né? Um espaço aonde existem 4 caminhos. Para nos lembrar que a busca deve nos contemplar em nível sim. espiritual, emocional, mental e material. Na cruz, qual o melhor ponto para nós ficarmos? É no centro da cruz. Porque no centro a gente compreende o mistério da horizontalidade, a Sim. importância de viver a vida cotidiana com qualidade, com autoconhecimento, a importância de viver plenamente a via horizontal. E no centro da Uhum, cruz também encontramos a via da verticalidade, que nos uhum, lembra que a nossa origem não é este plano material. Nós somos oriundos da mais altíssima invisibilidade e a ela regressaremos. Tão logo tenhamos nos reparado, nos regenerado, nos iluminado, dominado a ciência da ressurreição e obtido a vitória da ascensão. E, acima de tudo, nesta obtenção pela vitória da ascensão, tenhamos servido o nosso próximo. Uma das maiores características de qualquer buscador espiritual é olhar para o outro e dizer: eu quero querer a tua vontade, como eu quero e manifesto em meus pensamentos, palavras e ações a vontade do Pai que está nos céus. É isso aí. amém. Amém. Muito legal. Obrigada, Lê. Boa semana, muitas bênçãos. Amanhã, então, com o Romário aqui, Runas e 2023. Gratidão, Tchau, namastê, tchau. família Pax. Namastê. Obrigada. Tchau, tchau.